Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte tema: bênçãos espirituais para o novo povo de Deus. Hoje nós vamos ver a quarta bênção, a bênção de ser selado com o Espírito Santo. Efésios 1, 13 a 14. Nós sabemos que no Evangelho de João, quando nós lemos o Evangelho e estudamos o Evangelho de João, nós vemos a promessa de Cristo Jesus de enviar para aqueles que nele crê o Espírito Santo. Ele faz a promessa aos discípulos e para toda a igreja dele. Aqueles que creem em Cristo Jesus seriam selados com o Espírito Santo da verdade, da promessa, o Consolador. Então, a pergunta é: quando é que somos batizados no Espírito Santo? Você vai ouvir várias respostas, dependendo da maneira pela qual as pessoas entendem as Escrituras Sagradas. Entretanto, quando nós olhamos o texto de Efésios 1, 13 e 14, nós vemos que há uma resposta exata para esse batismo no Espírito Santo. Ou seja, Efésios 1,13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, no momento da conversão, ou seja, no momento que nós cremos, que está aqui nele também crido, tendo nele também crido. No momento em que cremos em Cristo Jesus, o Espírito Santo é derramado em nós. Ele nos dá a certeza que Deus está ativo em nós. Então, quando você analisa esse texto, você vai ver que Paulo está dizendo: em quem também vós, ou seja, as pessoas que ouviram a palavra da verdade. O que é a verdade? Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida, aquele que veio nos lavar e nos purificar de todo pecado. Ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, as boas novas que trazem a salvação. As boas novas é o nascimento de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio nos buscar e salvar. Tendo nele também crido, ou seja, no momento que eu creio, eu ouvi a respeito, creio em Cristo Jesus, então nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O que vem depois do selar do Espírito Santo é a maturidade espiritual, o crescimento espiritual. Os frutos do Espírito Santo vão sendo produzidos em nossa vida. Os dons espirituais são produzidos em nossa vida. Então, o batismo do Espírito Santo é no momento exato em que nós cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quem é o Espírito Santo citado nas Escrituras? Nós vamos dar 3 respostas, mas há muitas respostas para mostrarmos quem é o Espírito Santo citado nas Escrituras. Primeiro, ele é o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo da verdade, o Consolador no Evangelho de João. Então, em Efésios 1,13, você vê que ele é o Espírito Santo da promessa. E se você vai encontrar também o Espírito Santo da verdade, que guia-nos a verdade, no Evangelho de João. Segundo, Ezequiel 36, 27, Joel 2, 28. O Espírito Santo é o citado pelos profetas nas Escrituras. Em João capítulo 14 ao capítulo 16, Lucas 24, 49, Atos 1, 4 e 5, Atos 2, 33, 38 e 39, ele é o prometido por Jesus a seu povo. Então nós vemos que o Espírito Santo não é um ser qualquer. Ele é aquele que é o Espírito Santo da promessa, que foi prometido por Jesus, é citado pelos profetas no Antigo Testamento, e ele é
o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Paulo utiliza duas imagens para sublimar a significação do Espírito Santo. Ou seja, ele é um selo, Efésios 1,13. E ele é um penhor, Efésios 1,14. O que é selo e qual o seu significado? O selo, ele é uma marca, ou um símbolo, ou um carimbo, que tem algumas finalidades, como, por exemplo, firmar um remetente e um destinatário. Ou seja, o selo, ele tem algumas prioridades ou significados, podemos dizer assim, de mostrar que alguém está enviando algo para alguém. E ele sela para que mostre que tem um destino. Ele é o remetente e aquele é o destino. No povo de Deus, o que significa ser selado? Em 2 Coríntios capítulo 1, 21 e 22 diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então você vê, o que significa isso, o que significa ser selado? É a confirmação que Cristo está conosco, que Deus está conosco. Ele nos ungiu e também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Em Efésios capítulo 4, 30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, nós somos selados para o dia da redenção. Quando Cristo voltar para a sua igreja, para buscar a sua igreja, nós somos selados porque pertencemos a Cristo. E o selo do Espírito Santo confirma isso em nossa vida. Então vamos ver dois significados do selo, ou seja, o penhor e o selo. Ele é um selo. Então nós vamos ver o primeiro significado. O selo indica propriedade, pertence a alguém, é de alguém, tem um dono. E isso fica claro para nós, porque o Espírito Santo é enviado por Deus ao coração daqueles que creem em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo pagou um alto preço naquela cruz para ter direito sobre nós, para termos como propriedade dele. Então, os que creem em Cristo Jesus é selado com o Espírito Santo. Assim somos propriedade de Deus, selado com o Espírito Santo, da verdade, da promessa, o Consolador. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, se nós somos santuário, o santuário tem dono. Quem é o dono? Deus. Por que Ele é o nosso Deus? Porque Ele nos selou com o Espírito Santo e Ele habita em nós. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você vê que a propriedade de novo, as minhas ovelhas. Nós temos um pastor e ele é Cristo e nós pertencemos a ele, somos propriedade dele. Em 2 Timóteo 2,19, entretanto o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, o texto está mostrando que Deus conhece a sua propriedade, aqueles que o pertencem. Então fica confirmado que o selo indica que somos propriedade exclusiva de Deus. O selo indica segurança, é o segundo significado. Aí nós vamos ver que em toda a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e até a volta de Cristo,
há fatos que acontecem que mostram, que garantem que nós somos selados por Espírito Santo. E há sinais desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento que mostram esta propriedade ou esse significado deste selo. A Bíblia tem várias ilustrações desse uso. Lacrado. Quando Dário, o rei Dário, selou a entrada da cova dos leões, após jogar Daniel ali, ele sela a porta da caverna para que ninguém tirasse Daniel dali. Que lá estava lacrado, ninguém poderia pôr a mão, a não ser ele, como o próprio rei Dário. Inviolável, quando o rei selou os documentos no tempo da rainha Esther. Então, o rei fez um documento dizendo que todo judeu deveria ser morto, e ele selou com o seu anel. Ou seja, é inviolável, não pode mudar. Só ele, nem ele tinha autoridade para mudar, porque ele havia selado. Quando o rei selou os documentos, e o mesmo fez Pilatos no sepulcro de Jesus. Então, Jesus ele mandou, liberou o corpo de Jesus para ser enterrado e mandou selar o túmulo para que ninguém pudesse inviolar, porque estava lacrado. Os textos estão em Daniel capítulo 6, 17, Esther 8, 8 e Mateus 27, 65 a 66. Ele é um penhor. É o segundo significado do selo, do selar do Espírito Santo. O que é um penhor? É tudo aquilo que é dado por garantia. De acordo com a transação bancária, que dá algo em garantia por pagamento de alguma quantia em débito. Posterior resgate. Ou seja, você vai lá, tira um dinheiro no banco e deixa algo como penhor, para que no devido tempo você vai lá e pague aquele dinheiro que você havia pego e receba de volta aquilo que você tinha colocado como penhor. Então, isso é maravilhoso, porque Cristo veio, morreu na cruz, nos selou com o Espírito Santo da promessa, e ele disse: eu voltarei para buscar a minha igreja. E quem que ele vai buscar? Todos aqueles que estão selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus nos comprou com seu sangue e voltará para nos buscar. O selar do Espírito Santo é a garantia que seremos resgatados por ele em sua volta. Por quê? Porque nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então você vê, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quem nos garante isso? O Espírito Santo. Por quê? Nós somos selados. Se somos selados é porque somos propriedade. E se somos propriedade, ele virá para nos buscar, porque é o penhor que ele deixou de garantia que somos propriedade dele. Então, queridos, é uma bênção ser selado com o Espírito Santo. Por quê? Porque se nós pertencemos a Deus, ninguém toca naquilo que é de Deus. Em 2 Coríntios 1, verso 22 diz que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E em 2 Coríntios 5, 5 diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então você vê, o penhor nos garante que somos selados, que somos propriedades, que pertencemos, que somos comprados, que fomos redimidos, justificados em Cristo Jesus. E o Espírito Santo de Deus, ele aplica isso em nosso coração,
todos os dias, na certeza que Maranata vem Jesus, ou seja, Jesus voltará e voltará em breve para buscar aqueles que são selados e aqueles que têm o penhor ou a garantia no Espírito Santo, que são propriedade exclusivas de Deus. Então o que nós aprendemos? Nós aprendemos que somos batizados quando nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, que o Espírito Santo é o Espírito Santo que foi citado pelos profetas, prometidos por Cristo, e ele é o Espírito Santo da promessa de Deus para o cristão. Ele é um selo e ele é um penhor. O selo garante a propriedade e o penhor é a garantia que somos salvos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, graças te damos por tudo. Tu és o nosso único suficiente Salvador. Derrama bênçãos sobre cada vida, ó Pai, sobre cada coração. Se há alguém, ó Pai, que está abrindo o seu coração, entendendo que o Senhor é o Senhor e Salvador da sua vida, que o Teu Espírito Santo seja derramado, selando, dando garantia que eles pertencem ao povo de Deus, que pertence à Tua igreja. E assim, Senhor Deus, a certeza que da salvação pela fé em Cristo Jesus é uma realidade. Se há alguém enfermo, coloque a tua mão de cura. Se há algum casamento destruído, que o Senhor restaure. Abençoe a vida dos nossos filhos, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.